Entre 2012 e 2015, o gênero de vampiros deu uma saturada e a gente passou a ver menos filmes desse tema sendo lançados. Séries como True Blood e Vampire Diaries começaram a perder popularidade, mas fala sério, os vampiros continuam sendo uma das criaturas mais legais da ficção. Pra mim, eles perdem só pros dragões. A ideia desse quadro aqui é explorar a origem dessa criatura, como o mito surgiu e fazer um top 10 filmes de vampiros, e como eles são abordados em outras mídias. Vem comigo que a gente vai falar tudo sobre vampiro. Eu sou o House, essa é a Torre das Bruxas e esse é o Bestiário Nerd. Para entender a origem dos vampiros, a gente tem que saber como os mitos e lendas pré-existentes deram origem ao Drácula, que por sua vez inspirou toda uma geração moderna de vampiros. Vamos começar analisando então o folclore desse tipo de criatura, os mortos-vivos. Grécia Antiga. Todo mundo conhece as criaturas da mitologia grega. O que talvez vocês não saibam é que foi lá que começou essa coisa dos mortos que voltam da tumba para atormentar os vivos. Acontece que o safado dos Zeus estava de casinho com uma princesa líbia chamada Lâmia, e a esposa dele, Hera, com ciúmes, amaldiçoou a Lâmia, que ficou puta da vida e resolveu descontar a raiva nos humanos. Vocês estão caçando uma Lâmia. Espreme o coração, suga o sangue. Mas nunca ouvi falar de uma que aparecesse fora da Grécia. Lâmia espalhou suas proles pelo mundo, uma legião de criaturas disfarçadas de belas mulheres que comem bebês e seduzem viajantes. Leave me alone! A Lâmia não foi o único morto-vivo das histórias gregas. Tinha também os Vricolacas, mas nenhum deles era um vampiro ainda, mas já era um impulso inicial para a imaginação humana. Pessoas que voltam dos mortos para encher o nosso saco. Um pouquinho mais tarde, essas lendas gregas apareceriam de diferentes formas na região eslava, cada região tendo uma história de morto-vivo diferente. Um dos primeiros mitos eslavos de morto-vivo era o Upir, ou Nelapse, cadáveres revividos, que além de sugar o sangue de suas vítimas, conseguiam matar com um simples olhar, habilidade que era conhecida como Evil Eye. A gente tinha o Vampir búlgaro também. O Vampir era uma pessoa que se perdeu no caminho para o mundo dos mortos, porque não fizeram o enterro certinho. O interessante do vampir búlgaro é que eles eram rejuvenescidos e podiam viver até mesmo disfarçados entre os humanos. Porém, durante a noite, eles geralmente causavam problemas. O Lampir bósnio era um morto-vivo que trazia consigo epidemias e doenças. E a gente tinha também a versão russa do vampir, o Upir. Esse monte de criatura eslava influenciaram o mito romano do Strigoi mais pra frente, uma criatura vinda dos mortos na forma de uma fera, que também tinha versões de outros países, a Striga romena e a da Albânia. Vukodlak são aberrações. Não existe cura. Ainda bem que não é um Vukodlak. Ele está sem o coração e sem o fígado. Só uma criatura come de forma tão seletiva. Uma estrige. Então peraí, essa estriga é... Aí um belo dia chegou a igreja cristã e pensou, bom, a gente precisa explicar esse monte de história de morto-vivo, né? E aí, guys? Eles chegaram à conclusão de que os pecadores, devassos e infiéis recebiam uma punição ao morrerem e viravam corpos ambulantes. Isso era conveniente para a igreja porque estimulava as pessoas a seguirem os rituais e as regras dela bem certinho. Foi assim que todos os mitos dos mortos-vivos que a gente viu até agora se uniram numa ideia central de uma criatura morta-viva, o vampiro. Vampiros! As fontes que eu encontrei enquanto fazia a pesquisa para esse vídeo estão aí na tela. A maior parte das informações veio desse livro, The Everything Book of Vampire. Com todos esses mitos circulando a Europa e em várias outras culturas, o palco estava montado para que histórias de ficção surgissem sobre o assunto. E em maio de 1816, um grupo de amigos se reuniu na vila Diodati e para passar o tempo eles decidiram inventar histórias. Entre eles estava o poeta inglês Lord Byron, que começou uma história sobre vampiro, e a própria Mary Wollstonecraft Godwin, que iniciou a criação do Frankenstein. O Lord Byron criou um vampiro baseado nele mesmo,
um aristocrata rico, carismático e sedutor. Essa história que ele contou deu origem a um livro, Vampiro, um Conto, e ao termo Vampiro Briônico, que eram os vampiros parecidos com esse do Lord Bryan. Então aquilo que eram criaturas associadas à má sorte e doenças que a gente viu, agora se tornam associadas à beleza, charme e perigo. Os vampiros passaram de bichos feios e fedorentos para comedores de casada. Em 1872, outro ícone da ficção de vampiros surgiria. Carmilla é uma novela de terror gótico escrita pelo autor irlandês Joseph Sheridan Le Fanu. A história é uma das primeiras obras de ficção a apresentar uma vampira lésbica. I swear I shall die when you leave. I shall never leave you. A trama de Carmilla gira em torno de uma jovem chamada Laura, que vive num castelo isolado com seu pai, na Estíria. A rotina tranquila de Laura é interrompida quando uma misteriosa jovem chamada Carmilla chega à região após sofrer um acidente de carruagem. Laura e Carmilla rapidamente desenvolvem uma relação próxima, mas Laura começa a experimentar sonhos perturbadores e sua saúde começa a declinar. Conforme a história se desenrola, torna-se evidente que Carmilla é na verdade uma vampira que se alimenta do sangue de Laura. Finalmente, em 1897, surgiria o mais famoso vampiro da história e um dos personagens mais icônicos da literatura de terror, Drácula. O personagem reunia inúmeros elementos dos mitos e das histórias que nós falamos anteriormente, mas também tinha um quê de inspiração histórica. Vlad III, príncipe da Valáquia, também conhecido como Vlad, o Empalador. Vlad III governou a Valáquia no século XV e ficou conhecido por suas táticas cruéis e seu apelido sinistro. Sua reputação inspirou muitas histórias e lendas, e é amplamente aceito que Stoker se baseou em parte da figura do Vlad para criar o personagem Conde Drácula. Nós, Dracus, temos direito ao orgulho. Que demônio ou bruxa foi tão grande quanto Átila, cujo sangue corre por essas veias? Então basicamente é isso, a gente teve inúmeros mitos com uma pitada de influência da igreja que foram se acumulando. Deram origem ao vampiro do Lord Bryan, a Carmilla e finalmente ao Drácula, que influenciou todas as gerações seguintes de vampiros. Agora nós vamos entrar no nosso top 10 filmes de vampiro. Bom, para fazer esse top 10 eu escolhi 3 categorias que provavelmente vão ser usadas nos próximos bestiários. Categoria Cult, categoria Bom e categoria Must. Dentro da categoria Bom a gente tem primeiramente Deixa Ela Entrar, lá ele. O filme é de terror e começa com um garotinho que sofre bullying, conhecendo sua nova vizinha que guarda um segredo sinistro. Ele tem uma versão russa e uma americana, e ambas são boas, tá? Sabe, eu quero muito ficar sozinha. Eu também quero. Então sai daqui. Sai você. Eu moro aqui há mais tempo que você. Não é nem tão terror assim, é um romancinho bobo misturado com suspense. Bobo que eu falo é porque é com crianças, tá? Mas o bagulho em torno deles é sério. Isso. Muito bem. Logo em seguida temos O Que Fazemos nas Sombras. É um filme de comédia que satiriza os vampiros, mostrando como seria a vida deles no mundo moderno. When you get 3 vampires in a flat, obviously there's going to be a lot of tension. Pensa só, onde é que os vampiros iam encontrar sangue de virgem? Você acha mesmo que ia ser nas novinhas, igual na Idade Média? We need some fresh blood. Depois a gente tem o Drácula do Bram Stoker e Anjos da Noite, que muita gente conhece, mas que precisam ser citadas, né? Drácula do Bram Stoker é talvez a melhor adaptação do livro original do Drácula. Bem-vindo à minha casa. Entre livremente de própria vontade, deixe um pouco da alegria que você traz. Conde Drácula? E Anjos da Noite é um puta filme de ação e aventura, que fala de uma guerra entre vampiros e lobisomens. Embora os Lycans fossem em menor número, a guerra em si tinha se tornado mais perigosa. Menção honrosa aqui pro Drácula de 2014, que ia ser o começo do universo compartilhado de monstros da Universal, tipo uma Marvel de monstros.
só que acabou não indo pra frente, mas o filme é bem da hora e foca mais no Drácula príncipe da Valáquia. Sometimes the world doesn't need another hero. Sometimes what it needs is a monster. Categoria Must. Filmes que você precisa conferir se você gosta de vampiros. Vampire Lovers, de 1970, é uma adaptação do já citado livro sobre a vampira lésbica. Apesar de ser antigo, o filme tem um ótimo ritmo, não é nada chato e é uma história diferenciada. Por favor, não assista se você for menor porque tem aquilo. Vampire Hunter D é um filme de ação incrível e acontece num mundo destruído pela guerra nuclear. Os vampiros aproveitaram esse enfraquecimento da humanidade para voltarem a causar o caos, o que popularizou a profissão de caçador de vampiros. E dentre eles, o mais lendário é o D, um caçador de vampiros que é meio vampiro. 2000万ダラスだ。娘を呪われた定めから救ってくれ。 Finalmente, talvez o melhor filme de vampiro dessa lista é Entrevista com o Vampiro. O filme é literalmente o que tá no título. Um jornalista entrevista um cara que supostamente é um vampiro. O mais legal desse filme é que ele passa muito bem a ideia pessimista da vida de um vampiro. He chose one man. He gave him infinite power. Eternal life. And a daughter who would be forever young. Se você realmente fosse um vampiro, confia, você ia ter muitos problemas para viver de forma tranquila. Ia se arrepender depois de alguns séculos. Essa é a mensagem que esse filme traz. Na categoria Cult, a gente tem o Nosferatu antigão e o Drácula antigão. Não espere muita ação, nem resets de atenção nesses filmes, tá? Se você for ver, tem que ser focadinho. Mas o legal deles é a carga cultural que eles oferecem, afinal você vai estar experienciando o início do gênero nas telonas. Mas o melhor filme da categoria Cult é Only Lovers Left Alive, ou Amantes Eternos no Brasil. O filme acompanha o Adam e a Eve, dois vampiros que vivem desde o início dos tempos. O Adam é um vampiro super genial e intelectual, porém muito depressivo e decepcionado com o rumo que a humanidade tomou. E a Eve é uma vampira doidinha, do lado artístico e literário. 68, our third wedding. You look so young. Give my regards to that suicidally romantic scoundrel. Well, let's hope he's just romantic. O filme é bem contemplativo, tá? Não tem ação, é só romance e sugestões de temas para você refletir. Mas se você gosta de filme cult, vai por mim, que esse aqui é sensacional. You being so reclusive and everything is probably only going to make people more interested in your music. Yeah. What a drag. Vampiros em outras mídias, games e livros. Fala sério, quando a gente pensa em jogos de vampiro, não tem como vir outra coisa na cabeça. A franquia Castlevania é toda uma saga de batalhas entre o Drácula e os lendários caçadores de vampiros conhecidos como Belmonts. Eu sei que é muito jogo e a cronologia pode parecer confusa para muitos, mas você só precisa experimentar pelo menos o Symphony of the Night do PS1. Se você não tem tempo de jogar os Castlevania tudo, dá uma chance pelo menos para esse. Tem os jogos do universo de Vampiro à Máscara também, que é um RPG de mesa com vários livros e uma lore gigantesca. Inclusive a gente tem 2 vídeos aqui resumindo os 2 primeiros jogos eletrônicos desse universo, qualquer coisa vai lá conferir. Em livros de vampiro, cara, tirando os clássicos que todo mundo conhece, eu descobri que tem uma saga de livros de vampiro brasileiro, do escritor André Bianco, mas eu queria recomendar mesmo, é uma visual novel chamada Tsukihime. Uma visual novel é basicamente um livro com animação, trilha sonora e dublagem. A história é sobre uma vampira chamada Arcueide, que tem o dever de proteger a humanidade contra uns lordes demônios. Só que ela acaba sendo ferida por um jovem chamado Chique, que a atacou sem querer, porque ele tem genes de uma tribo que é inimiga de criaturas sobrenaturais.
os Nanaya. Ele decide que vai ajudar ela a caçar esses vampiros, já que ele é responsável por deixar ela mais fraca. A história mistura um romancinho bobo com lutinha e poderzinho, e se você não quiser ler a novel, tem o mangá também. Com o passar dos anos, o gênero de vampiros começou a perder a preferência do público. O charme gótico deles foi sendo substituído pelas fórmulas batidas e enjoadas de romancinho adolescente açucarado. Vocês sabem do que eu tô falando, né? You're impossibly fast and strong. You gotta give me some answers. I'd rather hear your theories. I have considered radioactive spiders and kryptonite. It's all superhero stuff, right? What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy? Sim, o sucesso absurdo de Crepúsculo trouxe os vampiros de volta à cultura pop com força, isso é fato, mas também ajudou a saturar de vez. O misticismo foi trocado por drama de colégio, o erotismo sombrio virou tensão sexual mal resolvida, e o terror foi exilado, cara. Os vampiros que antes eram símbolos de medo, desejo e existencialismo, agora viraram basicamente metáforas de puberdade. Mas apesar de todo mundo ter abusado de vampiro, eu ainda acho que essas criaturas são legais. Na minha opinião, o maior problema é que as pessoas já associam esse gênero com romancinho adolescente e amor proibido da puberdade. O que esse gênero precisa é voltar lá para as raízes que a gente viu. O horror elegante, o gótico poético, a reflexão existencial que sempre esteve por trás desses seres que são condenados a só caminharem à noite. A roda já foi inventada lá atrás, só que chegou Crepúsculo e criou a roda quadrada. A gente não precisa reinventar ela, só redescobrir para que ela foi feita em primeiro lugar. Então é isso, esse foi o primeiro episódio do nosso quadro Bestiário Nerd. Muito obrigado se você viu até aqui, mas agora eu quero saber de você. Filme, jogo, anime, você tem alguma recomendação de obra de vampiro? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você achou esse vídeo interessante, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui na torre para receber os próximos. Valeu e tchau, tchau.